Oi, meu bem! Estamos aqui novamente com mais um Protagonizando. E antes de apresentar a convidada dessa noite, quero agradecer pela sua presença, por estar aqui comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal para fazer perguntas para nossa convidada. Se você gosta de moda, mentalidade, estilo, falar sobre mulher, falar sobre a vida, seja muito bem-vindo. Esse podcast aqui é para você. Dia a dia, né? Assim, toda semana eu recebo mulheres e homens incríveis que nos ensinam, e eu me incluo nisso, porque estou aqui como uma aprendiz, coisas grandiosas sobre a vida, sobre espiritualidade, sobre mentalidade, sobre como ser uma mulher mais linda e maravilhosa, sem perder a essência que a gente tem. Então, sem muitas delongas, né? Porque o Alan já falou para eu não esquecer do muitas delongas. Ellen, seja muito bem-vinda ao Protagonizando. Muito obrigada! Que prazer estar aqui com vocês. Obrigada, um privilégio. O privilégio é nosso e o currículo da pessoa aqui é grande, viu? Então vamos lá. É Ellen Costa, terapeuta em programação neurolinguística, pastora, psicanalista e mentora de mulheres. Perfeito. Faltou alguma coisa? Algumas formações em conclusão. Tá tudo certo. Que bom, Ellen, seja muito bem-vinda. E o nosso tema de hoje é 10 atitudes da mulher sábia. Yes. Esse tema, ele me pega bastante, porque eu acho que sabedoria é o que rege para essa nossa vida, né? Em relação a ter atitudes corretas, de o que fazer e o que não fazer, Sim. né? Então, antes da gente entrar dentro desse tema, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a Ellen, como se tornou pastora, como se tornou mentora de mulheres, essa bagagem que é linda, né? Que legal. Que bacana. Então, vamos iniciar aí falando da Ellen. Sou uma pessoa alegre, meu temperamento é sanguínea, melancólica, então o equilíbrio ali entre, né, a alegria, a organização, o perfeccionismo. Falando um pouquinho da minha trajetória como pastora, sou cristã de berço e meu pai sempre foi pastor, assim, desde que eu me entendo por gente, ele já dirigiu uma igreja. Então eu cresci nesse meio, né, pastoral, meu pai sendo pastor, filha de pastor, ajudando meu pai na obra sempre. Graças a Deus nunca me desviei do evangelho. E desde pequena vivi nesse mundo, nesse universo de igreja, bastidores, enfim, nesse universo, né, pastoral. E me tornei pastora com 26 anos, após o meu primeiro filho, quando ele estava com alguns meses, eu fui levada ao pastorado, e de lá para cá exerço, né, o meu pastorado de forma ativa na igreja. Amo principalmente essa área com as mulheres, né? Sempre fez parte da minha história como pastora. Que legal. E a parte da mentoria? A mentoria é uma questão que nasceu depois de vários nãos na minha área profissional. Olha como Deus ele vai nos guiando e a maioria dos nãos que a gente vai recebendo no caminho são o sim de Deus para algo extraordinário na nossa vida. E foi o que aconteceu comigo. Eu sempre trabalhei na área administrativa, amava essa área e em vários momentos não via o meu crescimento nessas áreas, em empresas que eu passei. Eu tinha um destaque muito grande, assim, em pouco tempo, mas quando ia chegar, né, a um crescimento, aquilo se travava na minha vida, acontecia alguma coisa, eu teria que paralisar essa área. E foi uma luta, assim, interna muito grande para mim, esses fracassos. Mas a última vez que eu entrei numa empresa, que era a empresa que eu queria, e estava super bem estabelecida ali, eu engravidei do meu terceiro filho, assim, surpresa. E foi um susto para mim já a gestação, porque eu não tinha planejado. E aquilo tirou todos os planos que haviam ali de crescimento na empresa, meio que travou tudo ali.
E após, né, o nascimento, eu não conseguia dar conta, são 3 crianças, e um tem esse menor, né, esse mais novo, que é o Rael, ele veio, ele tem 1 ano e 9 de diferença do anterior, que é o Noah. Então, 2 bebês praticamente. Então, eu me dediquei à maternidade, né, 100% depois desse período. E foi bem conflitante aceitar, né, todas essas mudanças inesperadas. Mas foi aí que nasceu a mentora de mulheres. Eu comecei a fazer alguns vídeos na internet, um devocional com as mulheres, fiz um grupo no Telegram, e aquilo começou a crescer, tomar uma proporção que eu não esperava. E foi aonde eu ouvi falar sobre a profissão mentora. E me especializei, fiz um curso sobre, né, ser um mentor, ser uma mentora. Eu deveria estabelecer um método para que eu trabalhasse com a mentoria. E foi o que eu fiz, criei o meu próprio método, que é a mulher mais feminina. Eu falo sobre a mulher encontrar o seu máximo potencial como mulher, todas as suas habilidades. E trato aí o que eu chamo de 3 R's, né? Que é o reconhecimento, o reaprender e o reorganizar. São as 3 fases da mentoria Mulher Mais Feminina. Que legal, pastora. Olha, eu tô chamando de pastora. Vai sair de vez em quando pastora e Ellen, tá, gente? Então, Ótimo. Ellen. E a gente separou o tema, né, pensando em 10 atitudes, e eu imaginei que seria de uma forma leve, né, trazendo já essa questão que na Bíblia, né, aqui já tá a ferramenta dela, tá aqui, então eu já sei que saiu dali. Fala muito, né, sobre a Sim. mulher sábia, né? E vamos abordar qual é o primeiro ponto ali da mulher sábia. Alguns comportamentos são muito pontuais, e dentro do Provérbios 31, que é o clássico, eu quero abrir um parênteses para dizer que eu sempre comento que o Provérbios 31 ele foi um dilema na minha vida, porque eu olhava para o texto e falava: que horas que essa mulher descansa? Porque ela, ela faz muita coisa. E depois é um nível muito alto para se atingir de uma mulher tão excelente, tão perfeita, uma mulher moderna, uma mulher empreendedora, uma mulher que fala nos dias de hoje, né, dessa multitarefas da mulher. Então, eu sempre fiquei intrigada com o texto, até entender que haviam comportamentos que apontavam para a identidade dessa mulher. Então, o que ela era, refletindo tudo que ela fazia. Essa é a grande chave dos comportamentos. O seu comportamento diz sobre quem você é. E aí é sobre esse primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, que a primeira atitude que eu encontro nela, que está no versículo, se eu não me engano, aqui nos últimos versículos, no versículo 30, você vê no finalzinho. Para eu entender o Provérbios 31, eu comecei do final para o começo, para eu entender essa questão da identidade dessa mulher. E o primeiro ponto Ellen, só puxar um pouquinho o microfone mais perto. Sim. Só para não correr risco de vocês não escutarem. Perfeito. O primeiro ponto, a primeira atitude dessa mulher que reflete essa sabedoria é o temer a Deus. O próprio Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, a mulher é uma mulher que ela encontra a identidade dela em Deus, encontra a essência dela em Deus, fugindo dos padrões tradicionais, fugindo até mesmo dos seus próprios achismos, para ser guiada, né, pela vontade de Deus, para aquilo que Deus deseja dessa mulher. E é interessante que há uma associação natural da minha parte, quando eu olho para os textos bíblicos, em relação à PNL. Porque a programação neurolinguística é a minha maior paixão. Como terapeuta, aplico muito as técnicas da PNL. E dentro desse ponto, eu já enxergo os níveis neurológicos. Os níveis neurológicos na PNL, eles falam sobre em qual área está o problema ou a dificuldade daquela pessoa, né? Então, tem lá ambiente, crenças e valores, tem a questão
do comportamento, das capacidades e o último que é a espiritualidade, né? Essa espiritualidade na PNL pode ser qualquer coisa que seja muito sagrada. Às vezes a espiritualidade da pessoa é a família, por exemplo. Uma pessoa não cristã tem a família como o máximo dela. Então ela, o problema dela muitas vezes está aqui, ó, nessa espiritualidade, naquilo que é o máximo para ela, a quem ela serve. E a mulher sabe aqui nesse ponto, ela está no seu nível neurológico definida em Deus nesse nível máximo da espiritualidade. Tudo que ela é, crença, valores, identidade, ambiente, reflete esse máximo dela, que é essa espiritualidade, que é esse nível máximo neurológico, né, da PNL. Então, o primeiro é ter temor. Ter temor a Deus. Eu a vejo como, vejo a mulher sábia, uma atitude dela é temer a Deus. Como a senhora acha que nos dias de hoje a gente demonstra, a gente consegue identificar que nós temos esse temor? Que bacana, que pergunta legal. A grande questão é o relacionamento com Deus de fato, não um relacionamento religioso. Não aquele relacionamento que eu cumpro regras, vou no culto, vou na igreja. Mas esse relacionamento pessoal, essa é a grande chave real de ter esse temor. Porque num relacionamento, você pensa no que o outro pensa sobre você. Você avalia suas decisões ao ponto do que vai prejudicar a outra pessoa. E temer a Deus para mim é isso. Será que o que eu estou fazendo prejudica a minha relação com essa pessoa que eu amo? Então, eu deixo de fazer determinadas coisas ou escolho fazer diferente por temer, ou seja, por ter respeito a esse relacionamento máximo que eu tenho com Deus. Que legal, muito bom. E o nosso segundo tópico? O nosso segundo tópico, eu anotei aqui, é que fala que ela mesma cuida da casa. O contexto fala de uma mulher rica que tem empregadas, que tem ali, né, pessoas que trabalham com ela e para ela, mas ela mesma organiza tudo, ela mesma delega as tarefas, ela faz questão de estar por dentro de tudo que acontece na casa dela, o que remete aos dias de hoje. Nós somos essas mulheres que muitas vezes tem alguém cuidando da nossa casa, cuidando de alguma coisa para nós, mas ela não terceiriza, ela não deixa 100% para outros cuidarem. Ela tá com o olho dela, passando o olhinho dela ali em tudo, de olho. Aí eu vejo a questão também na PNL da autorresponsabilidade, que é a questão do causa e efeito, né? Quando a PNL traz esse causa e efeito, as pessoas que estão no efeito, elas estão sempre terceirizando suas respostas, os seus fracassos. Ah, eu não faço isso por causa daquilo. Ah, eu não consigo por causa daquilo outro, né? Elas vão terceirizando ali a responsabilidade que é delas, de assumirem o compromisso consigo e com a sua casa. Então eu vejo nesse segundo ponto essa mulher sendo muito autorresponsável. O que acontece na minha casa é responsabilidade minha. Esse é o posicionamento da mulher sábia. E isso eu acho bem interessante, até mesmo dentro do que a minha sogra sempre fala. Ela diz assim pra mim: você pode terceirizar qualquer coisa, menos a educação dos seus filhos. Exato. Tipo assim, ela sempre fala, né? Contrata alguém pra limpar a casa, faça isso, faça aquilo, trabalha. Mas a principal é a educação dos seus filhos. Exatamente. O que a maioria das mulheres hoje, né, por causa das demandas, estão sendo vencidas, né? Colocando um celular na mão de uma criança, deixando ela horas com acesso à internet, terceirizando literalmente a educação para vídeos do YouTube que são péssimos hoje para crianças. Enfim, acredito sim que o papel da mulher dentro de casa e nessa questão dos filhos é insubstituível. Não tem nada que seja melhor do que a mulher quando ela se posiciona, né, como a mãe, como a principal ali para dar esse suporte, para dar essa educação. Concordo 100% com a sua sogra. E Ellen, como a gente consegue ver qual área da nossa vida nós não estamos tendo autorresponsabilidade? Esse é um ponto bacana, porque, como eu falei, ó, é a causa e o efeito. Dois lugares, em qualquer coisa na vida, que nós vamos nos posicionar. Ou eu sou causa ou eu sou efeito.
Quando acontecem coisas da nossa vida, primeiro momento nós somos o efeito daquilo que aconteceu. Nem tudo é culpa nossa, nem tudo dá para controlar. Então, acontece que eu tenho uma decisão a partir daí. E a minha decisão é, ou eu continuo no efeito, culpando alguma coisa ou alguém por aquilo que me aconteceu, ou eu me responsabilizo pela minha parte, o que eu faço com o que me aconteceu. O que eu posso fazer a partir daquilo? Daqui para Né? frente, o que eu faço com isso é o que me define. Então, a mulher que não tá na autorresponsabilidade, ela, infelizmente, ela vai ficar lamentando por um grande período. Como eu falei, existem tragédias que acontecem na vida, mulheres são deixadas, né, pelo marido, casamentos acabam, tantas outras coisas que acontecem, mas até que ponto eu vou ficar olhando para aquela situação e culpando o outro e falando, olha o que você fez, olha o que aconteceu, e fico paralisada, minha vida fica aqui. A do outro anda, o outro vai e acontece, isso traz até uma revolta, que você fala, caramba, não fiz nada, tô aqui, né? Na pior. E a pessoa que me fez algo parece que tá tudo bem. Justamente porque você não tomou a responsabilidade sua sobre o que aconteceu. Então, a mulher que não está na autorresponsabilidade, ela tá na lamentação, ela tá na reclamação de tudo o que acontece. Ela não tá focando nas soluções. O que que eu faço com isso? Como sair disso aqui? Como me livrar? Como superar o que aconteceu? Então, esse é o ponto mais claro, mais nítido para eu me avaliar. Como eu estou? Eu estou na causa ou estou no efeito? A causa é o que eu faço com o que me aconteceu. Um exemplo disso, eu acho que é interessante, né? A gente trazer alguns exemplos. Por Sim. exemplo, nossa, quanto exemplo eu falei agora, né? Enfim. A situação de um casamento que acaba e a mulher, depois que terminou o casamento, o termo foi deixada, ela engorda. Sim, E aí ela se abandona e correto. fala que foi por conta do término que ela se abandonou. Exatamente. Essa mulher está no efeito completamente, não entendendo que ela não pode controlar os fatos, mas ela pode controlar suas próprias emoções, ela pode procurar ajuda, ela pode encontrar uma versão de si que, se não fosse esse fato terrível, ela nunca encontraria. Ela não, ela precisa entender que toda situação trágica, ela tem um pote de ouro. Toda situação difícil que a gente vive, ela tem algum tesouro para a gente descobrir. Então, essa mulher que tá ali, né, engordando, que se abandona, ela é geralmente a mulher que diz assim: eu fiz de tudo por esse casamento. E aí eu digo assim para as mulheres: exatamente, não é para fazer tudo. Você precisa fazer o seu papel, a sua parte, né? Entra na lei do equilíbrio, que é o dar e receber. Quando esse homem abandona essa mulher e ela se abandona, é porque essa lei do equilíbrio estava fora, né? A balança estava desequilibrada. A mulher estava dando muito mais nesse relacionamento e o homem menos. Quem dá menos se sente incapaz de corresponder quem está dando muito. Por isso, ele abandona. E essa que dava muito, ela chega, né, no esgotamento, porque ela falou: nossa, eu fiz de tudo. Justamente, não faça de tudo. Faça só o que te compete, faça só a sua parte. Não seja salvadora, mãe, psicóloga do seu marido. Seja a mulher, seja a pessoa. Esse é o meu conselho para essas mulheres. Fantástico, Ellen. Eu acho que um outro exemplo também casa muito com o que aconteceu na sua vida, mas de você Sim, ter engravidado yes. e estava se programando para uma vida profissional e aí Exato. de repente uma surpresa, engravidei. Terceiro, e agora? O que eu faço com isso, né? Exatamente. Como eu falei, um primeiro momento a gente sente tudo, o efeito disso tudo. Mas a partir dali eu falei, eu não tenho como controlar o que aconteceu, eu não tenho como rejeitar jamais, porque filho é uma bênção de Deus. E veio de surpresa, assim, do primeiro pro segundo, eu demorei 6 anos para ter o segundo. Tudo bem, 6 anos. 6 anos, tudo bem programado. Então Deus quis realmente me trazer o Rael e ele é o acontecimento mais trágico naquele momento que me trouxe para o propósito mais incrível da minha vida, que é o que eu vivo hoje, que eu faço hoje. Então o pote de ouro, justamente você fez um link bacana. Justamente
o pote de ouro é esse. Eu encontrei o meu propósito através daquilo que aconteceu de ruim e que se não fosse aquilo, eu jamais encontraria. Eu estaria ali ainda me iludindo, achando que estava tudo bem, não teria desenvolvido tudo que eu desenvolvi a partir desse acontecimento. Perfeito. Eu vi um vídeo no Instagram recentemente que eu achei muito interessante. Sim. E ele foi tão dinâmico, assim, que sempre quando acontece algo que aparentemente não está no meu controle, eu me vejo naquele vídeo. Tem, acho que vocês já devem ter visto. Mostra o cenário de duas pessoas dentro de um buraco. Sim. E aí dentro desse buraco tem uma árvore. Em cima na parte de cima tem uma árvore. E os dois estão orando, pedindo ajuda. E aí, no meio dessa oração, um raio acerta essa árvore e a árvore cai metade de um lado e metade do outro. Um, ele reclama: por que que isso está acontecendo comigo? Sim. Você não me ama? Coisas assim. E o outro, ele fala: essa pode ser a solução. E aí ele pega aquela árvore e monta uma escada Uau. e sai do buraco. Uau, perfeito. Então, qualquer situação que eu me vejo de tipo, nossa, e agora? Será que essa pode ser a solução? Ou eu posso ver como mais um problema, né? Exatamente. Vem a questão que a vida, os problemas são feedbacks na nossa vida. O sucesso é muito pontual. Se você olhar entre os aprendizados e o sucesso, há um espaço muito longo de aprendizado para um acontecimento de sucesso. Ou seja, a vida traz feedbacks. Pessoas de sucesso, elas estão tendo sucesso por quê? Cada etapa, cada buraco que elas caem, cada árvore que cai né, em cima delas, elas estão olhando ali para a solução, a saída. O que que eu faço? Como eu faço para sair daqui? E esse é um grande segredo de entender que não controlamos nada, mas que podemos fazer algo com aquilo que nos acontece. Maravilha. Então, nós temos o primeiro, que é o temor. O Sim, segundo, a autorresponsabilidade. perfeito. E o terceiro, Ah, é o terceiro, vamos lá. Fala, né, o versículo 26 diz que ela. Perdão, no 26 fala que ela fala com sabedoria. Uma mulher que tem palavras de vida, uma mulher que quando ela abre a boca, as pessoas querem ouvir o que ela tem para dizer. Diferente da reclamadora, que é aquela mulher que fica o tempo todo achando defeitos, achando problemas. A mulher sábia, não, ela tem uma palavra de vida, por quê? Porque ela tem uma fonte de vida dentro dela. Não dá para jorrar duas águas, não. né? Ou é água doce ou água amarga. Então essa mulher ela jorra dessa água da sabedoria porque é do interno, é de dentro para fora. Tem a ver com os pensamentos que ela nutre, tem a ver com as emoções que ela permite sentir. Tem a ver com a fisiologia dessa mulher, porque tudo aquilo que eu penso gera uma fisiologia em mim, gera uma sensação física real, e é o que sai da minha Ação. boca. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Exatamente. Então, toda uma estrutura. Quando você fala, ela fala com sabedoria, não é tão superficial assim. Tem toda essa estrutura interna dentro dela. Eu acredito que a mulher sábia, ela nutre pensamentos maravilhosos. Ela tem um leque de opções dentro dela, né? Do que pensar. O que eu escolho pensar sobre isso. E não só o que pensa naturalmente. Ah, eu pensei isso, mas o que eu escolho pensar é o que vai definir meu sentimento, é o que vai definir meu comportamento. E o que é mais fantástico nisso, que eu assim consigo ver, é que é trabalhado. Exato. Ninguém é igual um diamante, né? Sim, Ele vem uma pedra que você vê assim bruta, né? Não tem exatamente. forma. E aí depois que ela é lapidada, ela fica linda, né? Exato. Vale milhões. Mas, e é assim, né? Eu acredito que as nossas falas, as nossas atitudes, elas vão mudando conforme o tempo, né? Sim, exatamente. Acho incrível essa questão da fala, porque a fala denuncia muito esses pensamentos, esses sentimentos que nós nutrimos, e é o que você falou, é um processo de lapidação
onde eu aprendo a gerenciar minhas emoções, a gerenciar meus pensamentos, até ter uma fala agradável, até fluir, né, nas minhas palavras, naquilo que eu transmito através do que eu falo. Ellen, tem uma frase que muita gente usa e eu acho assim, tipo, eu falo, nossa, eu mesmo já usei. Que diz assim: a boca eu consigo controlar, mas a minha cara não. E isso é tipo, tô tentando falar o que é certo, mas eu não expresso o certo. Sim. Isso não significa que a pessoa está sendo sábia, né? Não, porque eis a questão. Nós falamos de uma estrutura interna que reflete né, nessas palavras, que reflete naquilo que eu falo. Há duas questões nessa expressão, né? Eu não estou falando, mas a minha cara diz tudo. Tem a questão, né, da comunicação não verbal baseada nessas microexpressões faciais, que toda pessoa que expressa muito no rosto o que ela pensa, né? Tem pessoas que expressam Muito demais. expressiva. A minha mãe, quando ela fica brava, a sobrancelha dela vem parar aqui em cima. E é involuntário, e é literalmente, porque o cérebro ele faz um processo tão rápido da emoção que a pessoa não dá conta, ela não dá conta. Quando ela já expressou, mesmo que ela não fale, ela já falou com a expressão dela, né, com a comunicação não verbal. E isso tem a ver com algo específico. Essa questão de ser muito expressiva tem a ver com os meus valores. Tudo aquilo que vai contra os meus valores, eu não consigo negociar, então eu expresso aquilo claramente na minha face. Eu trato muito isso lá na minha sala, porque as meninas, empresa, nesse universo corporativo, quando vai dar feedback, né, quando os líderes vão dar feedback, sempre essa questão, olha, você é maravilhosa, você é isso, aquilo, mas olha, vamos melhorar essa expressão, porque o que elas não gostam, o que não tá dentro, expressam assim nitidamente, o que traz um desconforto tanto para a pessoa que não viu, que ela já fez aquela cara linda, mas principalmente para quem tá olhando para ela e falando tipo, que cara é essa? A pessoa, você percebe, a pessoa ainda nem se deu conta. Que cara, não fiz cara nenhuma. Fez sim. E assim, a pessoa às vezes, ela tá. Você vê um semblante leve. Sim, E de repente parece que todos os músculos do rosto dela sim. ficam rígidos. E assim, ela tenta ainda disfarçar. Já passei por situações com clientes assim que falava algo que não agradava Aham. e na hora a expressão da pessoa, ela tava sorrindo, mas o sorriso não era mais no mesmo. Sim, é muito nítido essa questão, né, de expressão. Há pessoas que expressam demais. Eu não sou uma dessas, pelo contrário. Às vezes eu tô plena, assim, o mundo tá acabando, eu tô rindo e eu consigo ter esse controle. Mas isso é muito pessoal. Já tenho amigas muito próximas que falam, eu não consigo. Aí eu ensino, né, essa projeção da emoção. Você ouve algo. A primeira coisa que você tem que, para ter controle né, dessa reação, é processar o que você sentiu, pensar no que você sentiu. O que eu senti sobre isso? Sentir nojo, de repente, né? Coisas que tem a ver com os nossos valores. A gente tem emoção do nojo. Eu senti nojo agora, tipo algo que não desce, que eu não engolo. Então, eu senti nojo, como que eu resolvo isso? Eu resolvo ressignificando. Não, tem a ver comigo, não tem a ver com a pessoa, né? Então, se você aprende, treina a tua mente a ter um processamento rápido de pensar nessa emoção e já se resolver, você vai melhorando essas expressões a cada vez mais. Cada vez menos você vai ter essas reações já de dar na cara, né? Que você não concorda ou que você não gostou, o que atrapalha muito nas relações em geral. Atrapalha. Ellen, em qual situação que a mulher, ela, eu vou usar esse termo, ela Sim. mais peca em relação à sabedoria na fala? A, a mulher é o ser falante, então convenhamos que é complicadíssimo esse controle para a mulher. Ela processa muita coisa ao mesmo tempo, ela tem essa capacidade. É um ser emocional, muito emocional, e faz com que ela tenha emoções o tempo todo diferentes uma da outra, né? Eu falo que a mulher ela acorda
plena, meio-dia, ela tá louca mesmo, porque a gente oscila de uma forma terrível. E nessa questão de não ter sabedoria nas palavras, é um reflexo muito claro, porque eu não tenho controle nem emocional, quanto mais do que eu vou pôr para fora. Se a mulher tem necessidade de falar, não é porque ela gosta, é porque ela tem necessidade. É uma necessidade da mulher expressar-se, falar. Então, se eu não tenho autocontrole, né, emocional, se eu não desenvolvo inteligência emocional, as minhas palavras vão sim matar, vão ferir, vão acabar com tudo o que tem na minha vida, na minha casa. Isso entra também em relação marido e mulher. Porque a mulher, ela fala uma coisa, o homem entende outra. Né? São dois universos diferentes. Aprendi recentemente a importância de entender esse universo diferente, espécie diferente de animal do homem. Porque a fala da mulher compromete muito uma conversa. De uma forma que não foi o que ela queria dizer e o homem interpretou de um outro jeito. Então, não só controlar o que eu falo, mas entender com quem eu estou falando. Então, se é com uma criança, usar uma linguagem Apropriada. para cada situação e pessoa. Essa situação do casamento, eu sou casada, vai fazer 3 anos já, graças a Deus. Sim, que linda. E eu tenho aprendido bastante coisa, né, dentro de casa. Sim. E uma delas que eu achei muito interessante, e que eu comento isso com algumas mulheres, né, que são casadas também, é a maneira de pedir algo pro marido. Certo. Por O quê? clássico. O clássico. No começo, lá atrás no namoro, na pandemia, aconteceu de eu e o Bruno ter que conviver um período juntos, porque eu estava com suspeita de estar com Covid, como ele me viu, a gente teve que ficar 15 dias juntos. E esses 15 dias, pra quem morava sozinha, Ellen, eu morava sozinha, então eu chegava em casa do trabalho, as minhas coisas estavam exatamente onde eu deixava. E ele em casa trabalhando home office, né? Quando eu chegava em casa e ele estava lá, era migalha de pão em cima do armário, era sapato em um canto, era, sabe? E eu olhava Sim. assim e eu, tudo bem. Ok. Ia lá, ia, arrumava. Eu consegui fazer isso uns 3, 4 dias. Só que no quarto dia, a minha cara já tava tipo assim, não é possível. E eu já pegava as coisas já, tipo, brava, e, sabe? Pegando, arrumando no lugar. E ele, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí passava. No quinto dia, tá tudo bem? Eu, você tá achando que aqui é hotel? Aqui não é. E isso há 4 anos atrás. Sim. Você tá achando que aqui é hotel? Aqui não é hotel. Você tem que fazer as coisas. Você tá vendo que as coisas estão fora do lugar. E aí ele se assustou. Sim, claro. E aí teve aquela discussão. E depois que passou aquilo, né? A gente conversou. E eu comecei a analisar a situação como um todo. O Bruno, ele morou com os pais dele até os 30 anos. E ele tinha os pais ali perto para Sim. fazer as coisas. A função dele era totalmente outra. E eu, já morando sozinha, queria que as coisas estivessem no lugar. Porque foi um choque, tipo assim, eu não tinha me programado para ter alguém comigo Sim, naquele tem uma momento. criança na minha casa que tá fazendo bagunça. E aí, pra pedir pra ele lavar a louça, falava assim, eu queria falar pra ele lavar a louça, falava, lava a louça, amor. Ó, faz isso. Nossa, ele ficava bravo. Ah, com certeza. Demais. E aí o tempo foi passando e eu percebi que toda fala que eu agia como se eu estivesse mandando algo, aquilo gerava um incômodo gigantesco nele. E uma simples mudança que eu fiz, assim, de perceber, eu perguntava se ele gostaria. Hoje eu pergunto se ele gostaria de fazer algo. Uau. E ele faz. E no começo era assim, amor, você gostaria de lavar a louça pra mim? E ele respondia assim, não, tá tudo bem. Tá bom. Eu perguntei. E aí eu ia lá, começava ele, amor, eu tô brincando com você, pode deixar que eu lavo.
E hoje é ele que lava praticamente toda a louça que tem em casa. Sim. E isso é um reflexo muito de uma mulher sábia, né? Você teve percepção do que não estava funcionando e pensou, tenho que mudar essa abordagem, vou tentar uma coisa diferente. Isso é uma questão nessa, eu vou até entrar aqui em outro ponto depois sobre essa flexibilidade. A mulher, a gente cresce entendendo que a gente só tem um ou outro. Ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Duas opções. O que nos coloca muito como inflexíveis. E a mulher, né, o ser humano, ele tem um leque de opções, ele pode pensar em mil saídas. Essa funcionou de primeira, que foi maravilhosa, tá dentro de toda uma linguagem masculina e feminina, parabéns, nossa, maravilhosa. E e super funcionou de cara, parabéns. Mas se não funcionasse, a mulher já desiste. Já tentei isso, não funcionou. Já tentei. Querida, vamos usar a parte criativa do nosso cérebro e vamos achar uma saída, porque a saída existe, né? A gente precisa se abrir pro novo. E você foi rápida, querida, rápida para perceber o que daria um problema no relacionamento desnecessário, porque brigar por causa disso é o ó. E você resolveu. Então, assim, parabéns. É uma atitude da mulher sábia, essa questão de salvar ali o casamento em relação às palavras. A mulher faz essa abordagem de mandar porque por causa da mãe. Ela ouviu muito a mãe mandando nela. Era assim em casa. E a mulher, ela já tem, né, o útero, ela já é preparada para ser mãe. Então, quando ela se casa e ela tem alguns conflitos, a primeira abordagem dela é de mãe, de mandar. Uma coisa clássica aqui para as mulheres, gente, o óbvio não existe. Quando eu descobri isso aí, falei, gente, é a saída principalmente para o relacionamento masculino. O óbvio para o homem não existe. Mas não é óbvio que isso aqui tem que ser limpo? Eu tenho que falar que tem que arrumar isso daqui? Tem. Tem que falar o óbvio para os homens. Não, o óbvio que é para nós é óbvio, para eles não é óbvio. A gente tem que falar. E o Bruno, ele fala isso. Tem coisas que pra mim parece ser óbvias, mas ele fala, amor, se você não falar, se você não explicar, eu não vou entender, porque tem que ser muito claro pra mim. Sim. E aí eu trago pra ele pontos com clareza. Ó, amor, deixa eu te explicar isso daqui. Mas essa foi. Que bacana, e você conseguiu desenvolver esse diálogo, porque a maioria das mulheres não consegue. Elas ficam na mãe, que é mandar que as coisas sejam feitas. O homem, digamos, alguns obedecem, porque homem ele quer paz. A única coisa que o homem quer na vida é paz, gente. Se a mulher entender isso, ela vai eliminar vários problemas. Ele só quer paz. Então, às vezes, por querer paz, ele vai lá e faz. Tem homens que fazem, diferente do seu marido, que ficava bravo, que não fazia. O meu também é parecido com o seu, ele odeia esse tipo de abordagem. E a mulher, ela não entende que há uma forma de falar, outras falam, eu tenho que ficar pedindo, sim, qual o problema? Peça, explique. Eu até dou uma sugestão, que é você fazer uma lista de tarefas da casa e falar, amor, qual dessas tarefas você gostaria de fazer? Qual dessas tarefas é possível você contribuir? Porque a casa, obviamente, é dos dois. E ele escolhe as tarefas que ele quer fazer, que é melhor, ele se sente melhor. Não tem conflito, cada um faz a sua parte. Eu não cobro, se ele não fizer, eu não faço o que era para ele ter feito, porque isso também coloca muitos homens na zona de conforto e a mulher depois reclama: ah, ele não faz, eu faço. Fazer o quê? Se eu não fizer, justamente, deixa lá no tempo dele, na hora dele, né? E aí a coisa começa a fluir. Eu acho que esse ponto deu pano pra manga aí, a comunicação. No começo, não era a louça. Eu que fazia isso. Assim que a gente se mudou, o meu medo era, depois que eu casei, eu fiquei morando na casa da minha sogra por um ano. Sim, E eu tinha muito medo de engravidar estando ali, porque eu sabia que se nós fôssemos para um outro lugar, eu estando grávida ou com uma criança e ainda o novo dele ser o homem da casa, ia ser uma pressão gigante. Eu com imaginava. certeza. Então eu falei, bom, vamos ver como que vai ser isso, né? Como Certo. que vai fluir. E aí, quando a gente se mudou, foi isso que nós fizemos. A gente dividiu as tarefas. Sabe qual eram as tarefas dele? A tarefa dele era retirar o lixo, Sim. recolher o xixi e o cocô do Aquiles e só. Era isso. No começo era isso. E então ele fazia. Ah, e outra que
arrumar a cama. A gente acorda cedo e aí ele já arruma a cama. Sim. Eram essas 3 tarefas. A do gato, por quê? Ele já estava acostumado na minha sogra a fazer isso, porque lá tinha. Certo. Então eu falei, bom, imaginei, né? Vai ser menos desconfortável. Já vai estar Correto. arrumar a cama. Já era uma coisa que ele fazia. Então, tá tudo bem. Sim. A única coisa era recolher o lixo. Então, vamos ver. E hoje flui, graças a Deus, tá? Exatamente. Mas parabéns, ó. Isso é um exemplo para nós. Você falou assim, eu tô aqui para aprender, mas nós estamos aqui para aprender uma com a outra e eu tenho certeza que o seu exemplo serve muito para as mulheres, porque ter paciência com esses processos do outro e principalmente do homem, porque a mulher ela é muito rápida, ela tá à frente do homem anos-luz. E se você tem essa capacidade de ter paciência com cada desenvolvimento, com cada processo, é com certeza o sucesso do relacionamento. Ou esse relacionamento vai ser duradouro, ou esse relacionamento Amém. será desenrolado de forma muito funcional até para a chegada dos filhos. Você imagina o que é a vida quando chega uma criança, se você não tem essas questões pequenas do dia a dia resolvidas. Então, mulheres, tenham paciência, né, no processo masculino, tenham paciência em dar, né, esse tempo de desenvolvimento e mostrar valor. Uma questão, elogiar quando ele faz, obrigado, você me ajuda muito, reconhecer. O homem tem o instinto de herói, né? E quer salvar a mocinha, proteger, prover. Então, quando a mulher ela usa desse reconhecimento, ela só potencializa essa vontade do homem fazer mais por ela. E isso parece que começa a refletir em todos os aspectos, Sim, né? Hoje não era. O Bruno sempre foi assim. Ele sempre foi muito cuidadoso. Mas de um tempo pra cá, quando eu comecei a investigar mais o meu lado feminino, porque nas redes sociais, se você olhar, né, da forma, você não tiver, acho que, não sei, discernimento ali, a mulher ela tem tomado um posicionamento de tipo, eu faço o que eu quero, eu dou conta de tudo, sim. né? Em qualquer situação. E a gente pode dar conta de tudo, mas se eu tenho alguém que tá comigo, Exatamente. Vem muito essa onda do feminismo, como uma ideia deturpada também dessa performance da mulher. Vem essa questão também cultural, porque meus pais, meus avós, ou seja, até a minha geração, não se falava de homem e mulher contribuírem na casa, né? O homem trabalhava fora, a mulher ficava em casa com 10 filhos, cuidando de todos. Então, tem toda uma influência para esses pensamentos confusos que nós temos sobre ser feminina, ser mulher e permitir que o homem exerça o seu papel. Esse espelhamento, né, de ver o homem opressor. Meu avô, por exemplo, subjugava minha avó a todos os tipos de humilhação. Meu pai também veio com uma veia mais machista. Por mais que ele foi melhor que a geração do meu avô, ele também veio trazendo isso. Então, os homens também vêm com alguns espelhamentos desse lado que ele não tem obrigação de fazer as coisas, e a mulher também, como eu me coloco nele? Eu aceito, ou eu me torno independente demais, tô nem aí e tal. Então, achar esse ponto, esse equilíbrio, onde eu me permito ser cuidada, eu me permito ser mulher. Quando a mulher se coloca como mulher na relação, ela vai ter um homem que gosta dela, que valoriza ela, que elogia ela, que dá a ela o lugar que ela tem de honra do lado dele. Agora, quando ela quer ser o macho da relação, desculpa a expressão, né? Quando ela quer ser o masculino, ela castra esse homem, ela inibe esse homem e depois ela reclama que ele é um banana, que ele não decide nada, mas quando ela se colocou nessa posição errada e disfuncional. isso é fantástico. Então, vamos para o quarto? Bora! O quarto é ela sorri do futuro. Quando em Provérbios me fala que essa mulher sábia, ela sorri do amanhã, ela sorri do futuro, me fala o quão claro está para ela o amanhã. Ela não tá no automático. Ela não é aquela mulher que tá ali só vivendo aqui agora como uma sobrevivente. Levanta, faz as coisas, corre pra cá, corre pra lá, resolve. Não. Essa mulher tem planos.
Essa mulher tem uma visão clara de futuro, ela faz essa ponte, né, como a Penelly fala, ela faz essa ponte para o futuro, se vendo lá, se vendo feliz, se vendo próspera, se vendo abençoada, se vendo mãe, se vendo conquistando, se vendo tantas coisas, tantos sonhos, ela consegue se visualizar. Então ela ri, agora ela já ri do amanhã. Ela tem essa visão clara. Então eu acredito que a mulher sábia, ela não tá aqui no automatismo, ela não tá aqui só no agora. Ela já tá preparando o que ela precisa fazer hoje para sorrir, né? Agora, já na perspectiva do amanhã. Essa é uma grande questão da mulher sábia, da mulher virtuosa. Isso é fantástico. E vamos pro quinto? Vamos, que é muito assunto aí. Você me pediu 10 10 atitudes da mulher virtuosa. Tá, veste-se de linho fino. Fala desse autocuidado. O linho fino é um tecido, né, até da época, muito caro, um tecido que tenha, você sabe falar melhor do que eu sobre essa questão de tecido, de vestir-se, mas essa comunicação visual é o que a imagem dela transmite. Essa mulher faz um monte de coisa, mas ela tem tempo para se vestir da melhor roupa. Ela tem tempo para olhar para ela. Então, a mulher sabe, ela sabe equilibrar essa questão do ser. Não é sobre o fazer. Tem hora que eu não vou conseguir fazer nada, mas eu vou ficar bem porque eu sei quem eu sou. Isso não vai me atingir, isso não vai me abalar. E aquilo que ela transmite, né? Com a sua imagem pessoal, a especialista que é você, é, em estar, né, em tantas tarefas, mas com uma boa imagem. Ela transmite essa imagem de autocuidado, de autozelo, tá? Então a mulher sabe, ela tem esse feeling de cuidar-se, de olhar para ela primeiro, antes de salvar todo mundo. Estar atenta a isso, né? Porque, é, infelizmente, hoje a gente vê diversas mulheres que fazem de tudo pelo marido, de tudo pelos filhos, de Uhum. tudo pela igreja, de tudo por Exato. todo mundo, mas não faz nada por Por ela. ela. E o princípio é esse. Por que que eu li Provérbios para entender esse 31 aqui? Eu li Provérbios do final para o começo. Porque antes dela fazer tantas coisas, que o texto começa falando tudo que ela faz. Mas tudo reflete em quem ela é. Ela é uma mulher que teme a Deus, ela é uma mulher que tem visão clara de futuro, ela é uma mulher que tem uma comunicação assertiva, né? Tem até a questão da comunicação não violenta também. E essa parte de autocuidado, ela cuida dela, ela tem zelo por ela, para que ela consiga dar conta de tudo que ela faz. E quando a gente vê, né, até tô estudando psicanálise, né? E aí, querendo ou não, você sempre traz um ganchinho de uma coisa a outra. Quando você vê essa necessidade de agradar o outro, né, o tempo Sim, todo, isso precisa ser investigado, né? correto. Tem que ser investigado. Se por acaso você se identifica com essa mulher que cuida de todo mundo muito bem e não consegue cuidar de você, é importante procurar um especialista, né, que vai. Com certeza, você tá disfuncional, completamente disfuncional. E eu falo de 3 perfis de mulheres que precisam olhar, tá? Então vocês estão me assistindo, guarda essa reflexão e se avalie. Primeiro, a mulher guerreira, ela acredita que o valor dela é o que ela faz, então ela faz tudo por todos. Ela tá cansada, exausta, reclama do que ela faz, mas é a única forma que ela se sente valorizada. A mulher do perfil salvadora, ela tá sempre disponível para salvar todo mundo. Ela salva com dinheiro, ela salva fazendo um favor, ela salva. Ela tá cansada, ela tá exausta, mas ela sempre salva alguém Tira dela e para dá dar pro para o outro. outro, exatamente. Então, um perfil de mulher para ser investigado, se você for, pensa que você não tá legal, que isso não tá bom para você, que esse não é o seu lugar. E o terceiro, que eu falo que é a boazinha, que é a mulher que diz sim pra tudo, quando ela quer dizer não, ela não consegue. Ela pensa, alguém mandou uma mensagem, ela falou, eu não quero. Mas ela não consegue falar não. Ela fala, tá bom, eu vou, tá bom, eu faço. Porque lá na infância, ela entendeu que não dar trabalho, que ser solução para as pessoas era o valor dela. Então hoje ela tem esse bloqueio, não consegue impor limites. Isso é fantástico. E nesse terceiro é onde eu me encontrava muito.
Eu tinha muita dificuldade, opa, de falar não, Sim. muita dificuldade. E é algo que eu tenho trabalhado em mim bastante. E tem uma frase que eu vi no Instagram que o Denis compartilhou. Eu falei assim, isso daqui definiu muita coisa Sim. na minha vida. A criança, eu acabei de pegar, tá, gente? Que eu tirei o print e aqui, isso daqui. A criança que era tão elogiada por nunca ter dado trabalho, cresce querendo lidar com tudo sozinha para não atrapalhar ninguém. Exatamente, exatamente. Então, ela tem medo de falar não porque tem medo de dar trabalho. Tipo, não, vai gerar desconforto. Vou Ai, vou incomodar, não incomodar. consegue pedir um favor, sempre se vira. Que aí eu falo que também tem uma máscara um pouquinho do orgulho também, uma outra temática que eu trabalho num treinamento, né, chamado Luz, que eu fiz esse ano, que é essa questão de que a mulher é muito autossuficiente ou que não pede ajuda, né, tem esse Ah, o ponto do orgulho. o ponto do orgulho também. Que, eu não sou orgulhosa, sou uma pessoa super humilde, mas no fundo tem Tem. pequenas coisas, né, que nos colocam nesse orgulho. Mas por quê? Porque tem uma raiz. Qual que é essa raiz? Né? O que que é o orgulho? O orgulho é uma ferida. Então lá atrás, quando eu disse não, eu fui criticada. Quando eu falei que eu não queria, não fui aceita. Então agora eu me coloco nesse personagem, né, da boazinha, aceitando tudo e não quero incomodar ninguém, né? Não quero me dispor com nenhuma situação porque vai atrapalhar, né? Exatamente. Isso é fantástico. Acho que toda mulher deve ter um ou outro. Sim, Não é possível. eu falo assim, a guerreira é aquela mulher aquela criança negligenciada. Ela não teve alguém para cuidar dela. Ela não teve alguém para ser por ela. Então ela entendeu muito cedo que ela teria que fazer por ela, que ela teria que lutar sozinha. E aí ela se torna essa mulher. Eu falo que ela tem mais características masculinas até, porque ela é uma mulher que pensa muito rápido, resolve tudo. Ela tá sempre para fora, ou seja, ela tá no fazer, ela não tá no interno, que é o feminino funcional, que é a mulher conectada com as suas emoções. Não, não importa o que ela tá sentindo, ela tá fazendo. Ela tem que fazer, tem que ser feito, eu tô fazendo. Né? É o que você falou, algum desses perfis, cada uma de nós já vivemos, já tivemos, né, esse perfil de mulher boazinha, salvadora ou a guerreira. Fantástico. E vamos pro próximo? Próximo, agora um atrás do outro, vamos lá. Tem planejamento. O que acontece? No versículo 21, a mulher sabe, ela tem planejamento. No versículo 21 diz que ela não teme quando vem a neve, porque a sua casa está vestida. Então, essa mulher, né, a mulher sábia, ela está sempre realmente se precavendo, se preparando, se planejando. Então, ela não teme o que pode acontecer quando ela já fez o que era possível. Quando ela já fez o que dependia dela. Por isso que eu falo da autorresponsabilidade. Ela não tá ali falando, ai, não deu por causa disso, ai, é muita coisa para mim. Essa frase é muito difícil, é muita coisa para mim, é uma das coisas que as mulheres mais dizem para elas. E quando eu digo para mim, é muita coisa para mim, como é que eu me sinto? Cansadérrima, pesada. Literalmente, o Você meu não tem mais corpo. energia pra nada. Exatamente. Então, a questão também das palavras, o poder das palavras, né? Tem palavras que nós temos que evitar. A PNL ensina isso, né? Em palavras significativas, que palavras como talvez, palavras como é difícil, né? Mudar essas palavras por Nunca. nunca, exatamente. É desafiador, por exemplo. Tal coisa é difícil. Olha, a minha vida não é difícil. A minha vida é desafiadora. Quando você fala isso, já vem uma energia de enfrentamento. É, é verdade. Então, assim, essa mulher, nesse ponto, ela é planejada. Ela tá pensando sempre no que é possível agora. Não dá para fazer tudo, mas dá para fazer um pouquinho. Não dá para ser 100%, mas 20% aqui dá para fazer. Então, ela não teme o que pode acontecer, porque ela faz a parte dela, porque ela se planeja para as estações da vida, para aquilo que pode acontecer na vida dela. Não sei se você quer comentar ou se a gente Não podemos ir. bora. No sétimo aqui é empatia. É aquela parte que ela é generosa, que ela dá
né, aos órfãos, ela ajuda as pessoas menos favorecidas. Então é uma mulher que não está tão centralizada só nela, uma tendência que nós temos. Porque se você pensar a mulher multitarefas, tudo que ela está pensando de fazer tem a ver com ela. Então, nós temos essa tendência de, por último, nos doarmos para alguém, por último, pensarmos se é possível fazer ou não para alguém, quando isso precisa estar num conjunto dos nossos planejamentos. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Paulo Vieira e da Camila Vieira, também minhas referências, né, inteligência emocional, e eles falam muito sobre isso, até no método CIS, eu aprendi isso, sobre crescer e contribuir. Todo o nosso crescimento tem a ver com a contribuição que nós vamos fazer no mundo, com o que nós vamos fazer na vida das pessoas. Então, quando eu não tenho essa mentalidade da contribuição, o meu crescimento ele é raso, meu crescimento ele é vazio. Eu posso até alçar grandes voos, mas permanecer ali depende muito do propósito que eu tenho. Se o propósito não for muito claro, Exatamente, eu não vou me manter, eu posso até chegar, mas não vou me manter. Agora, quando eu tenho essa visão de contribuição, eu estou sempre, tá dentro das minhas prioridades, pensar em quem eu posso ajudar, né? E ajudar e contribuir é uma coisa que eu aprendi na oratória, que não é ajudar. Ajudar é uma pessoa que ela não vai te dar nada e você vai ajudar. Contribuir é quando, por exemplo, alguém vai no meu consultório, eu tô contribuindo com aquela pessoa, ela tá pagando, ou seja, eu não tô ajudando. Eu estou contribuindo, porque ela está pagando por aquilo que ela contratou. Então, contribuir é o que essa mulher fazia. O tempo todo ela contribui com cada contexto da vida dela, mas ela também ajuda, ou seja, o que ela faz pelos menos favorecidos tem a ver com a impossibilidade deles fazerem. Então, eu acho fantástico essa empatia que já está na mulher, mas precisa ser despertada, tá? A mulher tem muito isso da empatia natural. Chega no mercado, em qualquer ambiente, cai um negócio, quem vai se movimentar primeiro é a mulher. é a mulher. O homem parece que nem viu acontecer. É verdade. A mulher tá sempre ali. É um instinto da mulher, essa empatia, mas às vezes não está desenvolvido ou não está em desenvolvimento, o que é muito importante, como uma mulher sabe, a gente ter esse feeling, É um esse olhar. cuidado, né? Exato. É além do básico, é além do que é óbvio para nós. É fazer quando ninguém tá vendo. Exato. Esse é o ponto, é fazer quando ninguém tá vendo. E tá dentro do meu planejamento, olhar para alguém e fazer por alguém. Esse é um ponto fantástico da mulher sábia. O 8 o seu comércio é lucrativo, né? Fala que o que ela faz profissionalmente traz ganho financeiro, dá muito certo, é próspero, é abençoado. E eu vejo isso como uma mulher que sabe administrar. Porque ganhar, às vezes é fácil até ganhar, mas administrar, eis a questão, ainda mais para as mulheres de hoje, consumistas, Shopee, Shein, tudo que facilitou o nosso consumo, que é muito bom, que é muito gratificante, porque é rápido, né? Elimina vários problemas, mas quando a mulher não sabe administrar o que ela ganha, ela não entende o valor. O dinheiro para ela tem a ver com falta, por exemplo. Então, eu supro o que eu não supri lá atrás na minha vida. Né? O meu ganho eu saio comprando porque eu mereço, porque eu já tive vontade e não pude, então agora eu posso. Acho que todo mundo passa por essa fase da escassez da vida e acaba não sabendo administrar. Então, quando a mulher entende que o que ela tem não vai faltar, né? Porque você já começa perdendo quando você pensa que vai acabar, quando você pensa que vai faltar. Mas quando a mulher entende que não vai faltar e que o que ela tem que ser gerenciado, tem que ser administrado de forma lucrativa, ou seja, eu sei exatamente o que entra, o que sai, eu sei exatamente o que é para o que é destinado do lucro para cada coisa, o que é um investimento depois que eu usei o meu lucro, mas tem uma parte que é para reinvestir, que é para projetos. Quando a mulher sabe fazer essas porcentagens, aprende, porque isso, gente, é muito fácil. Hoje a informação tá aí, vídeos no YouTube, aulas de finanças. Então, eu acredito que a mulher sábia, nessa parte financeira, nessa parte do ganho, ela tem essa inteligência de administração e é por isso que nunca acaba, é por isso que ela sempre tem mais, porque ela prospera,
ela tem princípios para administrar o dinheiro, ela entende quais são esses princípios e ela prospera, né, em todas as áreas, inclusive na vida financeira. Maravilha, gente. Estamos correndo aqui, Ah, mas a vontade minha é de falar de todos os tópicos. então, eu falei 10, é muito conteúdo, mas vamos lá. 9, já estamos no nono, é isso? Ah, não, Já é. oitavo. Ah, não, no nono, é isso aí. Estamos acabando, gente, calma. É, vem a criatividade dessa mulher que está no versículo 16, que diz que ela avalia um campo, ela compra e depois ela planta uma vinha. Essa mulher, ela é tão criativa que ela pensa em processos. Ela não pensa numa coisa só, eu tenho um dinheiro, eu vou investir, eu vou comprar. Depois que compra, o que eu vou fazer com isso que eu comprei, minha gente? E agora? Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Eu só pensei na oportunidade de comprar, de adquirir. Não, ela avalia, ou seja, ela pensa bastante, ela visualiza aquilo várias vezes para ver se é isso mesmo, pesquisa, depois ela compra. E depois que ela compra, ela já sabe o que fazer. Ela planta uma vinha. Então, mais do que a administradora, que é óbvio que a administração está aí, a inteligência de avaliação de tudo, do processo, de logística, de tudo, ela é criativa, porque ela tem uma ideia que talvez ninguém tivesse. Talvez ela compraria um campo, construísse uma casa, o óbvio. Talvez ela compraria um campo e faria, sei lá, uma plantação de algo não rentável, mas ela pensa numa vinha que na época era uma plantação de muito valor, né? Plantar uma vinha, produzir vinho, aliás, a uva, né? Que depois produziria um vinho, é algo muito lucrativo, é algo muito inteligente, que tem a ver com a criatividade, no meu ponto de vista. É isso que eu acredito. A mulher sabe, ela tem, é aquela coisa de eu pegar duas coisas que tem na geladeira e fazer um prato maravilhoso. Meu marido fala que eu viro MasterChef quando tem nada em casa. Ele fala, por isso que eu demoro para comprar as coisas aqui, porque quando não tem, você inventa umas coisas maravilhosas. Esse lado criativo que todas nós temos. Tem mulheres que falam, eu não sou criativa. Você só precisa despertar e desenvolver. É isso aí, concordo. E o último, para encerrarmos, Olha finalmente! só, chegamos no 10º. Ah, é o versículo 15 que diz assim: antes de clarear o dia, ela já põe comida para todos, né? Essa mulher que ela serve e que para mim, né, fechando esse tópico, é sobre o lado insubstituível da mulher. Alguém fazer algo para você é bacana, mas quando você põe a sua mão é diferente. Então, essa mulher, ela tem as empregadas, ela tem as servas, ela já deu ordem para a serva de madrugada o que tinha que ser feito. Mas ela mesma levanta e serve a sua família. Então, duas coisas aqui importantes, né? O lado insubstituível dela, ela não negocia o lugar, e o lado do servir. Porque a mulher sabe, ela tem prazer em servir. Ela não pensa, ele tem mão, ele vai lá e coloca a comida dele. Eu não sou empregada de ninguém. Ela não tem esses rótulos nela. Não, óbvio que não é uma obrigação, mas ela faz com amor. Quando ela tem que fazer, quando ela pensa, hoje eu vou fazer isso aqui, ela faz aquilo com alegria, ela serve com amor. Então, um grande, né, para a gente fechar aqui, um grande indício, um grande sinal, uma grande atitude da mulher sábia é saber servir. Quando ela serve, ela se torna maior entre todos aqueles que estão sendo servidos, como a Bíblia ensina, como exemplo de Cristo, que o maior é o menor. Então, embora ela seja essa mulher extraordinária, ela não perde o valor das pequenas coisas, que servir para ela é ser o maior entre todos, como eu falei, né? Ser esse papel mais importante na família, mais importante na vida. Ela sente a oportunidade e o valor de servir quem está perto dela. Então, eu acho isso incrível. Muito bom. E assim, essa questão de você ser a mais importante não é de você se sentir ser a mais importante. Exatamente. Não, ter a importância. Dar a importância ao que tá acontecendo ali, né? É saber o seu valor. Por quê?
Até o texto começa, mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede o de rubis. Se eu não sei o que é um rubi, por exemplo, se eu não sei o que é uma joia cara, eu posso encontrar ela jogada no barro, na rua, eu não vou nem ligar, porque eu não sei o valor daquilo. Então, é o que você falou, não é a mulher se sentir importante pelo que ela faz, porque o valor dela não está pautado no fazer, mas é saber de fato quem ela é. O valor dela, quando ela tem noção desse valor, então ela se torna insubstituível, importante para quem convive com ela não precisa ser validada, porque o fato dela ser quem ela é já realiza, já traz para ela esse sentimento de contentamento e de alegria. Maravilha, eu adorei. E assim, o que é mais fantástico, né? É todas essas atitudes para uma mulher que tem fé, né? Que crê, Sim, na Bíblia fala, se você pedir, né? exatamente. Deus ele nos dá isso quando a gente pede. Correto. Então, dentro desses 10 tópicos, acho que é interessante fazer uma autoanálise, observar o que é que falta em mim, Exatamente. o que é que eu posso pedir hoje para Deus para que eu seja melhor, né? Como mulher, Exato. como esposa, como filha. Exatamente. Eu fecharia trazendo um resumo. Qual é o meu senso de importância sobre mim? É o que eu faço ou é quem eu sou? Quando eu entender que é quem eu sou, né? O versículo começa, mulher virtuosa, quem a achará? Então a pergunta é, quem é você? Quem você é vai determinar o que você faz, vai determinar o seu valor, vai determinar o seu merecimento, vai determinar todas as estruturas, né, da sua vida. Então, olhar para a mulher sábia, né, se autoavaliar, como você falou, o que está faltando em mim? E principalmente, eu sou o que eu faço ou eu sou quem eu sou? Eis a questão. Se eu entender que eu sou quem eu sou e é por isso que eu faço tantas coisas maravilhosas, ok, eu estou no caminho da mulher sábia. Se eu entender que eu sou o que eu faço, então é hora de realmente recalcular a rota e me conhecer, aumentar meu nível de conhecimento, procurar ajuda para que eu seja direcionada e amplie essa visão de que o meu valor não é o que eu faço, mas é quem eu sou. E a todo momento, né, a gente precisa buscar esse autoconhecimento, né? Se Sim, conhecer. é Porque é contínuo. contínuo. Eu falo isso porque cada ano que passa eu acho que eu tô me conhecendo. Ah, me conheci. Aí chega o próximo ano eu falo, nossa, não sabia nada sobre mim, agora eu sei mais. Aí vai chegando. Exato, É impressionante isso. exatamente. E isso é sabedoria também. Eu tô aqui admirada com a espontaneidade da Emily, porque ela tá destilando muita sabedoria naturalmente. Porque a mulher sábia, ela tem essa incompetência consciente, tá? Também tá na PNL, que é aquele entendimento que eu sempre preciso aprender mais, que eu sempre estou me percebendo diferente, tem algo que eu ainda preciso conhecer e saber. Por conta disso, você está sempre crescendo até chegar ao nível, né, em todas as áreas de excelência, né, em cada etapa, em cada papel, em cada movimento da minha vida, eu vou me tornando excelente. Por quê? Porque eu nunca penso que já sei demais, porque eu nunca penso que já tá bom, já me conheci o suficiente. Não, tá sempre algo novo. Então você é essa caçadora, né, de crescimento pessoal, de crescimento profissional. Isso coloca você entre, né, os 5% da população. É alguém que vai muito além de outras pessoas. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, mas quem vai se destacar, né, no caminho da vida é quem tá sempre no mais. Eu preciso mais, eu preciso me conhecer mais, eu preciso aprender mais. E eu vejo muito você nesse caminho. Parabéns. Obrigada, Helen. Fico muito feliz por isso, muito trabalho. Muito Ah, feliz que que tem dado linda. certo. E quero te agradecer pela sua Ah, presença aqui obrigada. O no privilégio foi Protagonizando. meu. Gostaria, já deixo aqui o convite em aberto, voltar mais vezes. Tenho certeza que tem muitos outros assuntos para a Que gente bacana. abordar. Falar sobre mulher não é à toa que a minha profissão também é sobre mulher, Sim, porque eu acho que é onde a gente tem mais dificuldade, que Deus ele vai lá e começa a trabalhar, né? verdade. E traz talentos ali, Verdade. né? Então,
Eu acho isso incrível, fantástico. Te agradeço pela sua Obrigada. presença. Agradeço por vocês que ficaram aqui até o final. Compartilha Sim, esse vídeo com uma amiga sua, com alguém que você vai poder agregar na vida dela, tá bom? Ellen, quer deixar algum recado pro pessoal? eu quero mandar um beijo para todas as mulheres que estão nos assistindo. Com certeza, todo o propósito aqui da Emily e meu é que você seja alcançada, que contribua com a sua vida, que contribua com o seu crescimento e entre nesse caminho, né, de se conhecer e tornar-se uma mulher sábia. Um grande beijo, obrigada, Emily, pela confiança, pelo carinho. E é isso, gente. Tchau, tchau.